Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicóloga, e aqui no podcast eu recebo pessoas das mais diversas áreas de atuação profissional. Afinal de contas, onde tem gente, saúde mental é assunto, e bota assunto nisso. Por isso, abrimos essa temporada do podcast conversando sobre um texto que o Freud escreveu no ano de 1930. O mal-estar na cultura ou na civilização, para pensarmos esse mal-estar na atualidade, como ele se manifesta, como nós o percebemos e como lidamos com ele, de quais medidas paliativas lançamos mão, o que você está inventando para dar conta dessa corda bamba que é a vida acontecendo. Estamos falando de sujeito e de sociedade. Temos um caminho, uma busca como sujeito, temos um contexto social e suas muitas demandas, e temos um Estado que nos governa. As pessoas que vêm até aqui conversam sobre a sua busca enquanto sujeito, sobre a sua atuação na sociedade e também sobre políticas públicas. Cada um fala a partir da sua história, das suas pesquisas, dos seus argumentos, das suas escolhas, e fala a partir do seu lugar nesse contexto social. Seja ele academia, organização, alguma organização privada, as empresas, seja do setor público, terceiro setor, seja na cultura, enfim. Vamos pensar juntos. E hoje eu tenho a alegria e a honra de estar aqui com dois representantes da nossa classe, da classe dos psicólogos do estado de Minas Gerais, para mais uma rodada dessa conversa sem fim, né? Pelo menos enquanto existir vida na Terra, a gente vai estar falando sobre saúde mental. Então, muito obrigada, Jennifer, muito obrigada, Dante. É um prazer receber vocês aqui. Queria pedir para vocês se apresentarem para a gente. Então, a Jennifer, presidenta do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais, e o Dante, conselheiro do nosso CRP 04. Não é isso? Jennifer, você começa? Começo. Obrigada, Rebeca, desculpa. Bom, é um prazer, né, estar aqui nessa manhã conversando aí sobre saúde mental e sobre direitos. Né? Eu acho que tem tudo a ver, sindicato, luta por direitos, né? Direitos trabalhistas, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Maior parte do tempo adulto exercendo a nossa profissão, trabalhando. Então, tem tudo a ver com a nossa saúde mental. Sim. Né? Diga-se aí, se a gente for olhar quantas pesquisas hoje que tem falando, né, sobre a síndrome de burnout, Sim. Quantas pesquisas hoje relacionando depressão, ansiedade a questões trabalhistas. Então, tem tudo a ver, eu agradeço muito o convite, é bom estar aqui. E assim, você citando, né, Freud, o mal-estar na civilização, me veio aí a memória de inicial, né, de como que esse mal-estar ele é, inclusive, necessário para que a gente esteja aqui falando sobre essas questões. Então, sou muito grata, né? Até vou citar aqui o conselheiro Ted Evangelista, Dante, que foi quem me apresentou esse texto na faculdade, meu professor. Né? Então, assim, essa luta, a luta, né, por direitos, ela começa muito anterior ao sindicato. Hoje estou aí na presidência do sindicato. Desde fevereiro do ano passado, eu estou na chapa eleita. Com a renúncia do nosso ex-presidente, o Gleison, eu assumi em agosto a presidência. Venho, né? Sou do serviço público, atuo na Secretaria de Desenvolvimento Social em Nova Serrana. Olha. E minha chegada ao Sindicato dos Psicólogos, ela se dá pela nossa luta lá, pelas 30 horas na secretaria. Antes disso, eu desconhecia o nosso sindicato, infelizmente, como uma grande parte da nossa categoria desconhece. Quando eu cheguei no serviço público, eu já procurei, né, conhecer qual o sindicato que me representa. Encontrei o nosso sindicato lá em Nova Serrana, né, coordenado e presidido pela Sônia, mas não me era evidente que existia um sindicato
da nossa categoria específica. Quando a gente vai para essa luta pelas 30 horas, onde a gente vai procurar, né, o CRP. O CRP precisa nos representar. Muito bom. A gente vai entrar muito nisso. CRP, qualquer. E aí o CRP fala assim, olha, nós temos um sindicato, procura o sindicato. E a gente encontra, né, naquela época, a nossa presidenta Luanda, que nos deu todo o apoio possível nessa luta, ainda estamos. Tá? Infelizmente, no Legislativo nós perdemos. Estamos com ação judicial lá. E fui convidada, né, para fazer parte da chapa. Mas quando você busca o sindicato, você já era psicóloga, já tinha concluído a graduação? Eu já estava no serviço público enquanto psicóloga. Enquanto psicóloga. Então, enquanto psicóloga mesmo. Foi essa demanda trabalhista que te levou a buscar o sindicato. Isso, porque eu conhecia sindicatos, né? Eu já tinha um envolvimento aí na luta sindical, já vem aí de algumas lutas políticas, né, por direitos, mas conhecia o nosso sindicato específico. Acho que é até uma falta, né? Nós ainda saímos da graduação sem conhecer as nossas entidades representativas. Não só o sindicato, mas outras, como o próprio conselho. Então, a gente chega, assim, né, conhecendo a luta sindical, mas conhecendo o nosso sindicato. E, então, agora, né, são muitas lutas aí. Sou especialista, né, em psicologia organizacional e do trabalho. Acho que isso também auxilia muito numa visão aí do que a gente precisa, né, ainda avançar na nossa categoria. Mas vou deixar o Dante se apresentar. Porque a gente quer pegar bem do início aí essa função de cada entidade, né? Como vocês falaram, e quais são as lutas, as demandas, principais buscas, né, por vocês. Como é que a gente chega aí? Eu sei que chega bem truncado, né? Levando demanda trabalhista para o CRP. Dante, quem é você nessa corda bamba? Bom dia, Jennifer. Bom dia, Renata. Bom dia, Rebeca. Rebeca. Falou Renata, me influenciou. Rebeca. Mas estava em casa. Você Estava em casa. Tu falha. Quem é Renata? Fala mais sobre isso. Quem é Renata? Bom dia, Rebeca. Bom dia, Jennifer, então. Eu queria, então, peraí, porque eu não falei o nome completo. É Jennifer Daniele Souza Santos, isso, né? Para quem quiser te procurar e acompanhar você, as redes seu sociais, trabalho. Jennifer Souza. Jennifer Souza, sim. Então, aproveita e já fala do sindicato também. Sindicato PSIND-MG. PSIND-MG, que está nas redes sociais. Isso, o nosso site também, no psindmg.org.br. Tá. Mas as redes sociais PSIND-MG. Ótimo. E o Dante, é o que eu fiz só com Marquesani, Dante Dias Marquesani. Isso, exatamente. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês duas hoje, falando sobre temas importantes para a nossa profissão. Então, eu tenho um percurso no sindicato, já fui diretor do sindicato, já colaborei com o sindicato em outras oportunidades também, mesmo não sendo um diretor, é muito bom poder ser um apoiador do sindicato, né? Você não precisa compor uma chapa para estar dentro do sindicato e estar contribuindo ali. E alguns anos da minha vida eu pude dar essa contribuição, mesmo sem ser um membro eleito, né, pela categoria ali. Atualmente estou no CRP como conselheiro e também tenho um trabalho aí com interface na clínica e na pesquisa, mais voltada para a área psicanalítica mesmo. Atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação do UFMG no nível de doutorado. E o que você está estudando? Conta pra gente, pra você não resiste. Qual é a sua pesquisa? Então, o que eu estudo no doutorado é o inconsciente real em Lacan. Então, é um tema que me interessou bastante nos últimos tempos. Fantástico. E que eu tenho feito essa pesquisa lá, bem legal. Espero que podemos conversar um dia aqui sobre isso também, talvez. Nossa. Já está comprometido. Já se comprometeu. Bora. Olha, acho fantástico, acho legal demais, porque, olha, você está em diversos universos, que em alguns momentos me parecem até um pouco paralelos, assim, né? Como a gente conversou um pouco antes também, me fala, como é que você chegou no sindicato também? Você era aluno ou você já era profissional? Então, o sindicato, a minha aproximação se dá pelo diretório acadêmico da PUC, que foi onde eu me formei.
E o nosso diretório acadêmico, ele começa a fazer uma aproximação com o sindicato na época. Fantástico. Então, meus amigos começaram a fazer estágio lá, e aí eles se formaram, montaram uma chapa, e aí depois eu me formei, e aí meus amigos me convidaram para essa chapa. Sim. Né? Então Muito foi legal. por Quer dizer, influência parece que do movimento é uma estudantil. busca para além da psicologia, né? A de vocês dois já tinha uma busca política também, né? Algo que se uniu ali. E eu estou levantando isso porque, assim, a gente chega muito nas faculdades, nas universidades, né? São muitos acadêmicos que vêm até aqui conversar com a gente. Então, acho muito legal falar isso, porque, assim, não é uma aproximação que se dá com todas as pessoas que fazem opção pela psicologia. Até eu acho que a gente estava conversando aqui antes e vendo que talvez para a minoria, né, que vai unir essa escolha pelo caminho da saúde mental a um engajamento político também, que é fundamental, inclusive para que a gente exerça a profissão da gente, né? Sim. Então, acho que é nesse jeito que eu quero agradecer mesmo vocês estarem aqui e essa oportunidade que a gente tem de levar isso para essas pessoas que ainda estão estudando, que estão se formando agora, ou, né, falar da importância desse lugar e que não dificulta o exercício da profissão em vários momentos, né? Essa desconexão com a vida pública, né, e política. Então, Rebeca, às vezes isso me causa uma angústia, né? Sim, a gente imagino. tem angústia em relação a isso. Hoje nós ainda temos uma parceria, né, com a PUC, que vem, né, Dante, desde essa época, provavelmente. Temos estagiários, né, da PUC. Temos, assim, é uma das universidades que hoje a gente tem essa proximidade, mas isso falta, né? E muitos. A gente tem um estado inteiro onde a gente vê muitas mobilizações, até políticas, né? Eu venho de Montes Claros, eu vejo as mobilizações políticas, por exemplo, nas universidades públicas, na Universidade Estadual de Minas Gerais, na UFMG. Mas a gente não vê essa proximidade dos acadêmicos, né? Hoje na Unimontes está começando, a gente não pode nem falar. Mas da UFMG nós temos psicologia, né? Cadê esses acadêmicos conhecendo o sindicato próprio da categoria? Ainda não tem. Então, realmente, assim, agradeço. Eu acho que quanto mais espaço nós tivermos para falar, né, para propagar, para cada um que ouvir, né, existe um sindicato, e propagar isso para o restante da categoria. Se aproximar e ver como pode participar. Exatamente, eu acho que estudantes só podem, não é, inclusive, participar. Você tem as comissões, mas eu acho que a gente podia fazer assim, para a gente só tentar alguma organização, senão a gente vai indo, voltando, mas está valendo também. Mas quais são as atribuições, o papel de cada entidade? Por onde que a gente começaria aqui? Pelo conselho ou pelo sindicato? Vamos pelo conselho, Dante? Podemos. Então, eu acho que... Localizando o conselho só, rapidinho, desculpa, a gente Fica à vontade. Anotou algumas datas, pouquinhas datas, né? Só que foi em 1962 que a psicologia foi regulamentada como profissão, como ciência, né, e profissão no Brasil. Em 1973 foi a primeira eleição do Conselho Federal de Psicologia e em 74 que foram instituídas as regionais, os conselhos regionais. O sistema conselhos, de uma forma geral, né? Conselhos. Sim, perfeito. De 1974, a gente completando aí 50 anos. Isso. De conselho. Então, exatamente. Apresenta o conselho pra gente. Então, Rebeca tá boa das datas aí, né? Já deu para ver, né? Tá atenta a elas. Localizar, acho importante. Eu acho, Rebeca, que primeiramente te agradecer mesmo pelo espaço aqui. Eu acho que você faz um pouco o caminho contrário, né? Porque o que eu e a Jennifer sofremos, né? Eu atualmente como coordenador da Comissão de Comunicação do CRP e a Jennifer, que também tem uma interface com esse trabalho no sindicato, quando a gente vai para as redes, o que nós vemos é uma certa hostilidade, né, Jennifer? Com o conselho, com o sindicato, no sentido de que são tributos, são taxas, são anuidades, são coisas dispendiosas para as pessoas. E quando você fala mal disso, é muito fácil você gerar um engajamento. É muito fácil você atrair atenção. É muito fácil mobilizar o ódio. O ódio é um mobilizador mais... ele faz laços mais facilmente, né? Então, quando a gente está aqui para fazer essa conversa com você, Rebeca, acho isso
muito importante para a gente poder conversar também com a categoria e com a sociedade, de uma forma geral. Né? Eu acho isso muito importante. E para falar do conselho, não dá para falar de um conselho sem falar da sociedade. No sentido de que nós ainda carregamos uma impressão errônea de que o CRP serve para atender aos interesses das psicólogas e dos psicólogos. Ele também serve para isso. Mas ele também serve para atender o interesse da sociedade civil. Né? É interessante para a sociedade civil ter um órgão que regulamente o serviço de psicologia que ela vai receber, que fiscaliza o serviço que ela vai receber. Para se você tiver algum problema na prestação desse serviço, você tem aonde recorrer de uma forma especializada. Imagina se nós não tivéssemos o CRP. Recorreríamos à justiça comum para resolver casos do exercício de uma profissão. Né? Então, o CRP ele surge nesse sentido, para regulamentar uma profissão, para reconhecer a existência dela e, claro, que isso requer um reconhecimento da União. Né? É preciso que a União reconheça isso e, para isso, é preciso ter um conselho de classe que é quem vai construir a ética e as normas dessa profissão que ela vai seguir. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, se nós não tivéssemos um conselho, nós pagaríamos somente um tributo federal e não teríamos nada. A tributação é inevitável. Ela é inevitável. Até porque a anuidade que o profissional paga, que a profissional paga, ela não é toda revestida para o CRP. Uma parte é retida na União. Né? É um tributo. O Conselho é uma autarquia. É uma autarquia federal. Uma autarquia de direito público de nível federal, constituída em hierarquias regionais. Pública. É um braço da administração pública. Que é outro ponto fundamental que nós vamos conversar com a Jennifer. Né? Que é quando chegam pautas para a gente que não são referentes a, vamos dizer assim, as funções precípuas do conselho, que são 3 principais. Regulamentação, regulamentação é claro, né? Mas seria a orientação, a fiscalização e os direitos humanos. Né? Os direitos humanos também são considerada uma função precípua do conselho, sem a qual nós não existiríamos. Não é possível dizer de uma psicologia, de um conselho de psicologia, de uma orientação, de uma fiscalização, de qualquer coisa que envolva psicologia, que não esteja pautada nos direitos humanos. Né? E eu falo isso porque eu gosto de contar a história de quando eu me formei. A Jennifer falou, né? Quando eu me formei, eu achava que minha vida estava resolvida. Né? Prometeram isso para mim. Prometeram. Aquele meme da Cinderela. A Cinderela na faculdade toda lá acabada e depois princesa. Depois princesa. Eu lembro de um episódio muito marcante na minha vida, que era um final de semana que eu tava assim, gente, eu não tinha o dinheiro para comprar cerveja com os amigos ali. Eu falei, nossa, não vou poder tomar cerveja com meus amigos, vou poder ter o direito, mas vou ter que ir para casa. Um amigo meu apareceu e falou assim, calma, daqui a pouco você forma e você vai... Seus problemas acabaram. E eu falei, pô, é verdade. E isso me acalentou naquele momento, só que eu formei e não acabou. Eu formei e... Aí você virou trabalhador. Desempregado, né? O pessoal brinca, a gente forma desempregado. Bonito para o mercado de trabalho. Mais bonito. Ainda. Mais bonito. E aí, beleza. Bom, tem que arrumar um emprego, né? Fui procurar o quê? Concurso público. Quer saber? Vou virar um concurseiro. Vou procurar concurso público, isso... Estabilidade e tal. Aí olhei. Concurso público. Aí pesquisando. Primeiro, custei achar um concurso. Primeira coisa, não tinha concurso aberto na época. Aí SI1, Prefeitura de Esmeraldas. Psicólogo. 40 horas semanais. Eu falei, nossa, 40 horas lá em Esmeraldas? Mas não tô fazendo nada, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Pra quem às vezes não tá situado, né? Mas eu não tô fazendo nada, vou fazer esse concurso. Salário, R$ 1.600. Para 40 horas semanais. Isso era 2015, mais ou menos, 2014. O que eu fiz? Vou reclamar no conselho.
Ah, Vou reclamar no conselho. Como assim, ué? Como assim, gente? Me prometeram tudo. Absurdo. Alguém é responsável por isso. E fiz isso, né? Fui lá no conselho. Só que, gente, o conselho, como você falou, Rebeca, é um órgão de Estado. O conselho e a prefeitura de Esmeraldas e qualquer outra prefeitura, eles estão do mesmo lado da moeda. sim. Eles são braços do Estado. E o conselho, ele não tem o poder, salvo exceções, né? Casos ali que a gente tem problemas, às vezes até constitucional, né? Mas assim, um conselho não vai um processo uma prefeitura. Né? Não faz parte da hierarquia pública, uma hierarquia pública processar outra. Isso acontece em casos de exceções, né? Quando está impedindo o exercício de uma profissão, alguma coisa maior. Né? Nesse caso, era a precarização. Isso não é uma pauta do conselho. Isso não é uma pauta do conselho. E te encaminharam para o sindicato? Me encaminharam para o sindicato. Por sorte, eu já conheci algumas pessoas que falaram assim: Dante, você tá muito indignado? Então vem cá e ajuda a construir essa luta. Fantástico. E assim foi feito. Aí me tornei um diretor do sindicato e comecei a me empenhar em ações nos outros anos, mesmo não sendo um diretor, como eu participei aqui, continuei sendo um apoiador e representante. Existe concurso público no conselho? Não, pensando sendo... Sim. O conselho é uma autarquia federal pois e, como tal, que... os trabalhadores do conselho, psicóloga, contador, gerente financeiro, né? A direção também? A direção é eleita pela categoria. Sim. Né? É como se fosse o Brasil. Né? Nós temos a parte do serviço público. Do executivo. Nós temos, exatamente. O executivo. Exatamente. O executivo é eleito. Tá. Né? E nós temos o setor administrativo que são concursados, né? Que é no caso do contador, a nossa psicóloga fiscal. Né? E nós temos também a parte política. Essa parte política, a categoria elege de 3 em 3 anos. É muito interessante, depois a gente pode falar também como que faz para ser um conselheiro. Eu acho. Em determinado momento a gente pode. Bora lá, já também. Conta pra gente. Eu acho que sim, a gente não volta. Você não tem noção, porque aqui a gente vai embora. Não... Então, o que acontece nos conselhos de psicologia é um sistema democrático. São eleitas delegadas em todas as regionais de Minas Gerais. Essas delegadas vão para um evento que chama-se COREP, que é o Congresso Regional de Psicologia. Dentro do COREP, as psicólogas elegem pautas que elas querem privilegiar para os próximos anos. Por exemplo, nós queremos, vamos pensar aqui uma pauta que já saiu no COREP, por exemplo. Nós queremos discutir formação profissional. Então a categoria vota ali naquele evento, que isso vai ser uma diretriz que nós vamos seguir nos próximos 3 anos. Então são eleitas diretrizes ali que a chapa que ganhar tem que executar. Então, mais importante do que uma chapa vencedora são as propostas que são levadas ali. A mim, como conselheiro, cabe executar o que aquelas pessoas votaram ali. Né? E, bom, no guia desse COREP é marcado o último dia da inscrição de chapa. Então, as pessoas podem ali, coletivamente, reunir um coletivo de 30 pessoas, né? Podem juntar 30 pessoas e constituir uma chapa e pleitear a vitória na eleição. É claro que a constituição dessa chapa, hoje, nós já temos o que eu considero um avanço, que é a questão da representatividade. Então, nós temos que ter uma determinada cota de mulheres negras, né? Então, a inscrição hoje é pessoas com necessidades especiais. Então, a gente tenta contemplar nessa eleição também minorias e eu acho que isso tem sido muito positivo para a gente. É uma política que tem demonstrado sua eficiência no sentido de que hoje nós podemos ter no conselho, por exemplo, uma pessoa que tem um contato com povos originários. Né? Então, hoje nós temos um conselheiro
que consegue trazer essa pauta São para a muitos, gente. né? São quantos? São Quer dizer, muitos dependem, relativo. conselheiros? São quantos? São 30 conselheiros. 30. Esse número ele é definido pelo tamanho dos inscritos, né? Então, cada estado vai ter uma quantidade. Minas Gerais é um estado grande, então nós temos 30 conselheiros. 15 titulares e 15 suplentes. Sim. Ok. Espalhados pelo estado. Espalhados né? pelo Não estado. E aí, necessariamente- constituídas as chapas, é feita uma consulta pública à categoria. Tá. Então, você, Rebeca, você, psicóloga que está nos assistindo, vocês recebem um e-mail, o CRP começa a divulgar nas suas redes o processo eleitoral, são feito, é realizado debate entre essas chapas, muitas vezes, né? Hoje é obrigatório você ter um debate entre as chapas, e isso é apresentado para que a categoria possa escolher aquela chapa que melhor Sim. represente. Ótimo. Né? Ou constituir uma chapa também, aqueles que têm interesse, né? Você pode tá ali. O que é preciso entender é que o que a gente tem que fazer é cumprir o que a categoria delibera, enquanto executivo, Sim. sabe? É como se fosse ali uma Câmara dos Deputados, né, que elege o executivo, né, que é o corpo político, vai executar Sim. essa política. Ótimo, ficou muito claro, fantástico. Fala comigo aqui de uma vez, para a gente não esquecer também, da rede social do CRP, a sua, se você quiser abrir. E onde é que está, onde é que funciona a sede do Conselho? Então, Em a Belo sede Horizonte, do Conselho né? fica... nós temos, é importante eu falar Belo Horizonte, porque nós temos a sede em Belo Horizonte e nós também temos várias subsedes. Sim, Sede do Conselho, gente, Rua da Bahia... Não, a esquina com a Rua da Bahia é Álvares Cabral, 1532, se não me engano. Mas pode olhar no site do Conselho, CRPMG, no centro de BH. no centro de BH. A nossa rede social é CRPMG, o site crpmg.org.br. Ok. E o seu? Você quer ser achado ou não, né? Não, me minha deixa. rede, não, Deixa A rede é expandir. fechada. não, a fala já denuncia, o que a gente esconde, né, já aparece, né? Não tem problema não. A rede social é @Dante, DANTYD, Marchesani. Isso. Ótimo, obrigada, Dante. Obrigado também. Então tá, e aí a gente vai para o sindicato, então. Quais são as atribuições, o papel? Certo. Quero Vou reclamar tentar. do meu psicólogo, eu vou procurar o sindicato. Aí já seria uma outra questão, né? Você vai reclamar do seu psicólogo, você vai procurar, por exemplo, o CRP e fazer uma denúncia daquele profissional específico. Essa, né, entraria numa função do CRP enquanto protetor do exercício profissional. Porque seu profissional de psicologia que está te atendendo a sociedade civil, está cometendo uma falha ética, o CRP é que tem essa função de fiscalizar. Ele fica bem ali nesse diálogo, né? Isso, entre sociedade civil e profissionais. e profissional. Mas aí ele vai fiscalizar o profissional. Então, se a paciente da Rebeca entra em contato com o conselho para denunciar a Rebeca, o CRP vai lá, aí você pode me corrigir, Dante, mas que eu entendo é assim, né? Porque eu não atuo ele dentro do conselho, mas o CRP vai lá e vai fiscalizar o seu exercício profissional. Sim. Ele vai abrir um processo ético. Isso. Por exemplo, fui no psicólogo. O psicólogo falou que a minha religião não é a certa. Isso é uma falha ética. Isso é uma falha ética. Essa pessoa vai procurar o CRP, vai abrir um processo ético, e esse profissional é como um processo como qualquer outro. Sim. Vai ter direito à ampla defesa, vai falar o que aconteceu, e o CRP vai julgar. Sim. E aí, eu acho que aí a gente já pode começar a entrar no que é o sindicato. Isso, só para dizer, eu fiz foi uma brincadeira para provocar. uma brincadeira. É a mesma Porque coisa, comigo ela buscar falou. direitos trabalhistas ali, buscar... E é uma brincadeira muito, muito boa para contextualizar. Que aí entra o sindicato. O que o sindicato vai fazer? Ele atua, né? Uma função, assim, talvez primordial do sindicato é atuar na defesa do trabalhador e da trabalhadora. Sim. Então, por exemplo, nesse processo ético, existe alguma coisa lá que o trabalhador ele quer uma orientação jurídica, Sim. né? Ele vai entrar lá no site do PSIM de hoje, já vou mostrar o caminho. É isso aí. Ele tá precisando de uma orientação jurídica, não tá concordando com alguma coisa, né? Eu preciso de uma orientação jurídica, não vai pagar particular.
vai entrar no site do PSINT, vai lá na assessoria jurídica e vai marcar um atendimento para essa orientação. Como que vai vir essa intervenção? Aí vai depender de caso a caso, Tá. né? Então, o sindicato... Para isso precisa estar sindicalizado. Pro Hoje acesso o a sindicato esse... ele oferta atendimento inicial, né, essa orientação para toda a categoria em Minas Gerais. Hoje nós temos 58 mil profissionais de psicologia ativos no CRP, Uau. né? E é essa categoria que hoje o PSIND atende, enquanto, né, inclusive a assessoria jurídica é para qualquer profissional. Tá. O que vai vir depois disso, aí é uma ação Tá. judicial particular, é uma questão que é até mesmo, né, fora do conselho, de outras questões trabalhistas aí. Sim. É uma empresa que trabalha no assédio moral, Ótimo. eu fiquei 3 meses sem receber, né? Aí a gente vai analisar, é individual ou é coletivo? Né? Precisa da intervenção da diretoria, do sindicato, ou é uma questão Pontual. uma questão jurídica, Tá. né? Então, assim, a gente vai analisar qual que vai ser a atuação do sindicato, mas tudo é a atuação do sindicato. Então, já, assim, pegando esse gancho de organização que o Dante colocou muito bem, para entender, né, o quanto que são instituições. Nós trabalhamos muito em algumas pautas parceiras, mas são instituições autônomas, né, entre si. Então, individuais. O conselho ele é braço do Estado. O sindicato ele é criado por trabalhadores e para trabalhadores. Então, se a gente pegar aí, né, o início dos sindicatos, lá no século XIX ainda, no final do século XIX, os primeiros sindicatos que surgiram no Brasil Aqui, né? são criados por trabalhadores. Sim. E aí, a organização do sindicato ele também se dá por eleição. Quem vota, né, nessa eleição são apenas sindicalizados. Aí existe uma diferenciação, né, dessa categoria, são apenas sindicalizados que escolhem os seus representantes. Mas que é muito importante toda a categoria se envolver, porque aí entra naquela questão, né? Chega a demanda para o conselho, que a categoria entende que é o único representante oficial, mas essa demanda ela não vai ser atendida pelo conselho, ela vai ser repassada para o sindicato. E aí, no sindicato, a gente tem essa parte de gerenciamento que vai ser feita pela diretoria e o que nós, né, entendemos como a gente quer ter, hoje nós estamos um pouco precarizados, até mesmo citando aí, né, desde 2017 o Dante entrou antes, pegou uma gestão anterior, mas em 2017 nós perdemos direitos enquanto trabalhadores com a reforma trabalhista, né, então os sindicatos de uma forma geral, mas principalmente os classistas, né, que envolvem sindicato de psicólogo, sindicato farmacêutico, enfermeiros, eles têm uma perda muito grande com essa reforma, porque cai o imposto sindical. Sim. Categoria, muitas vezes, entende, é um imposto a menos. Mas é um direito a menos. Dizer, ele não é compulsório, né? Exatamente, ele não é compulsório. Então, os sindicatos, eles perdem muito, e tem um enfraquecimento geral aí por causa disso. Então, o que o sindicato ele vai atuar? Vamos pegar a organização que o Dante citou. Nós temos a organização do conselho, né, que é a diretoria, e o sindicato é muito parceiro. Então, a diretoria do sindicato é parceiro da diretoria do conselho. Hoje, né, porque pode vir uma nova gestão que não é. Tudo depende. Mas tem trabalhadores naquele ambiente. E esses trabalhadores, as trabalhadoras psi, elas estão ali em contrato de trabalho, servidor ou um contrato. Elas estão representadas pelo Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Inclusive, o sindicato hoje trabalha com acordo coletivo de trabalho com o CRP. Então, só para exemplificar bastante, que o sindicato ele representa a categoria em suas questões e suas demandas trabalhistas. Então, nós fechamos todos os anos negociação com o CRP. A gente senta enquanto sindicato, representando o interesse daquela categoria que está ali inserida e negocia alguns direitos para a categoria. Né? Então,
esse é um dos fazeres do sindicato, negociações coletivas, a gente senta com prefeituras também, uma tentativa, né, de melhorar as condições trabalhistas. Vamos para o legislativo, a minha entrada aí foi no legislativo, né, nessa luta de 30 horas, um PL que deu direitos para outras categorias, mas não deu direito para a nossa categoria. Então, a gente vai para o legislativo também, faz essa representação da busca por direitos, senta em mesa de negociações, por exemplo, do SUS, do SUAS, né? Agora nós estamos, por exemplo, com uma demanda da Polícia Civil de ampliação de quantitativo dos profissionais lá dentro. Então, efetivação, né, dos profissionais que já passaram Essa demanda da concurso. polícia, por exemplo, chega até você como? Por demanda da categoria. Demanda da categoria de... A categoria vira para o sindicato e fala assim, olha, sindicato, eu estou precisando, na verdade vira muitas vezes A categoria vira pro CRP, né? vai virar... Vai lá, Vira pro CRP e fala assim, efetivado. gente, vai lá e luta contra a polícia. Um órgão do Estado. Um órgão do Estado, Aí né? o CRP vai lá e fala assim, ó, sindicato, isso aqui é sindicato. Sim. Então, o sindicato tem atuado, por exemplo, nessa demanda para mostrar, né, que existe um quadro deficiente de profissionais de psicologia dentro da Polícia Civil. Então, a gente vai fazer essa atuação no legislativo, vai chegar um momento, né, não ampliou, precisa ainda, a nossa categoria está precarizada dentro da Polícia Civil, é o sindicato que entra, por exemplo, com uma ação judicial. Vai chegar a isso nessa demanda específica? Não sei, mas pode chegar e é o sindicato que faz essa representação. O sindicato atua só sob demanda? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Hoje, a gente está atuando, né, sob demanda, porque são demandas... Eu te imagino ter assim no número de demandas, né? Fala, calma aí, nem é possível atender a tanta demanda e você ainda quer Vamos pensar ter iniciativa, agir de ofício. Eu tenho algumas iniciativas, que eu sou uma pessoa meio, sabe, eu olho e falo assim, não tem condição, vamos lá, né, Dante? A própria realidade te impõe Já isso. Por exemplo, eu olho... Mas eu pensei assim, não precisa de ser Não, cutucado não ali precisa. como judiciário, por exemplo. Não, nós somos, né, pela nossa Constituição Federal, o sindicato ele é representante legal da sua categoria, né, da categoria que representa. No nosso caso, todas as profissionais de psicologia no Estado, a gente pode intervir em demandas. Não precisa ser cutucado, não. Mas hoje nós temos uma realidade que ainda é, né, a grande maioria sob demanda. Escolhe as lutas, né, Jennifer? Escolhe as lutas. A gente tem que escolher porque a gente não dá conta. Né? Você fala então pra gente dessa luta específica das 30 horas, que foi uma pergunta que chegou pra gente também. Certo. Hoje nós temos, né, um PL em tramitação, não vou citar porque o número, porque eu não lembro, talvez o Dante lembra. Nós temos um PL em tramitação no Estado, que foi proposto pela Beatriz Cerqueira. Porém, ele no momento, né, tá lá paradinho. Nós temos, em conjunto com o CRP, eu falo, não é uma função específica do CRP, mas quando eu falo que a gente trabalha junto em algumas lutas, é muito nisso. Politicamente, né, a gente tenta, nessa questão de 30 horas, trabalhar junto, até mesmo pela força política que às vezes o Conselho tem. Então, hoje não está em tramitação, mas nós temos planos de voltar a movimentar, provocar. Né, o legislativo sobre isso. E nós temos o PL, né, 2 PLs em tramitação aí no federal. Esses, né, eu acredito que a categoria acompanhou mais de perto, que ano passado nós tivemos, né, sofremos aí uma nova recusa, um novo não do Congresso, né, onde nos disse não para as nossas 30 horas, um argumento que eu acho que não cabe, que é falar sobre orçamento. Quando a gente pega pesquisas, por exemplo, internacionais, a gente sabe, até da Organização Mundial de Saúde, que reduzir carga horária não necessariamente ele reduz produtividade. Então, nós já temos argumentos muito sólidos em relação a isso. Mas hoje, a gente tem que olhar politicamente. Quem são nossos representantes nesse lugar, nesse ambiente político? Se a gente olhar, nós não temos um representante da psicologia.
nem em municípios, né? Muitas vezes, assim, hoje nós não temos aqui em Minas Gerais um representante que seja assim, um psicólogo, como tem na educação, né? Tem muitos profissionais de educação que vão lá e faz um movimento com a sua categoria e elege para representar suas pautas. Hoje nós não temos legislativo. Tem muitas pessoas que estão com a gente nessa luta pelas 30 horas, mas a gente ainda falta muito nisso. Sim. E ainda temos um congresso aí que é um congresso meio que avesso, né? Vamos falar amenizado, avesso às questões trabalhistas. Então, quem tá lá na Câmara dos Deputados, quem tá lá no Congresso, são pessoas que vão barrar alguns projetos, né, de direitos trabalhistas. Então, esse contexto político, eu acho que eu sempre gosto de trazer, porque é muito importante que a nossa categoria compreenda onde que a política interfere nos nossos direitos enquanto trabalhadores, né? Então, tem muito a ver com isso. Sim. Então, eu estou pensando aqui, porque tem um sindicato federal, não tem uma federação. Tem. A nossa federação é a FENAPSE, hoje na presidência tem a Vânia, né? E que luta muito por essas 30 horas. Sim, é isso que eu imaginei, porque é uma demanda nacional. E a luta das 30 horas, né, nós temos ela em Minas Gerais, para a gente ter 30 horas aqui, e nós temos a nível federal também. Tá. Se a gente pensar aí, eu tava lutando lá em Nova Serrana. Eu tô lá em Nova Serrana. A questão, né, que a Jennifer fala disso, né, gente, é porque... e é muito perigoso quando a gente se depara com esse argumento, e esse argumento é sempre presente, que é o argumento financeiro. Se a pessoa está sendo bem atendida ou não... com um profissional que trabalha 40, 44 horas, isso aí não, ao que tudo indica, não é considerado como um indicativo para a gente ter a redução. Sim. Mas o comprometimento financeiro, ele sempre é utilizado, foi assim na primeira vez que a PL foi para votação, em 2016, se não me engano. E o argumento financeiro, ele sempre prevalece, né? No sentido de que, e o orçamento? E a qualidade do serviço. Isso não entra em conta. Então, assim, acaba precarizando. E quando precariza o trabalhador, esse trabalhador ele também é usuário. Então, ele também vai precarizar o atendido. Ele também vai precarizar você que está indo, por exemplo, no SUS, né? Você que está indo no seu posto de saúde, você que está indo no seu CRAS, você vai ter um atendimento pior. Eu acho que é muito importante, Dante, levando em consideração o que você está trazendo, que aí a gente precisa talvez ampliar, não sei como é que está nosso tempo, mas ampliar só um pouquinho nisso, para pensar por que desse argumento esse argumento financeiro ainda prevalece. Né? A gente está falando que não há redução de produtividade, mas quando a gente pensa naquela lógica capitalista, empreendedora, de um grande empresário que coloca nessa categoria precarizada para atender muitas vezes o paciente em 30 minutos, Sim. E ele quer que tenha 20 atendimentos num dia por esse profissional, Sim. né? Atendimentos clínicos, não dá nem o tempo para o estudo, para a discussão de caso, que é importante. Então, nessa lógica, né? Ele está contratando um profissional para 40 horas e talvez nessa lógica ele vai falar mesmo, olha, eu vou ter que contratar 2 profissionais. Quanto que eu lucraria, quanto né? que eu lucraria? Então, nessa lógica de lucro, talvez exista um argumento. Só que é uma negligência absurda, né, da atuação e da importância desse trabalho, que ele não pode ser feito assim. Né? E quando é o Estado, quando é o empreendedor que faz isso, né, a gente até entende. Mas quando é o Estado que executa uma política e que nega um atendimento com uma qualidade melhor, com estudos para isso, aí a gente fica muito preocupado. O que eu acho os índices relativos à saúde mental são absurdos, Sim. né? A gente bate muitos recordes no Brasil, né? O que eu acho muito importante pensar assim. Com isso que a Jennifer fala é que é o seguinte, às vezes a gente está fazendo essas lutas, está fazendo essa incidência política, fica parecendo que são causas de uma categoria. E aí a nossa luta fica segregada. Que ótimo. Quando a gente faz isso, nós estamos falando, gente, do melhor atendimento para você. Da melhor condição de trabalho pra gente, para a gente atender você. Eu mesmo tenho um exemplo, só para contextualizar bem rapidinho aqui, gente, não é o caso de uma psicóloga, não, mas poderia ser perfeitamente
plausível. É um amigo que eu tenho, que tem uma filha, que trabalha sexta-feira até 6 horas da noite. Uma hora normal de um trabalhador brasileiro. 6 horas da noite ele sai, ele pega a filha dele. Sábado... não, aliás, ele trabalha até sábado. Ele começou a trabalhar até sexta. Ele trabalha até sábado, meio-dia. Ele sai do serviço sábado, meio-dia, e vai pegar a filha dele. Trabalhou de segunda a sábado, meio-dia. Chegou na casa da mãe da filha dele para pegar 2 horas da tarde. Que força que ele tem para fazer alguma atividade com essa filha? Nenhuma. O que ele faz? Vai fazer um dia mais calmo com a filha. Umas brincadeiras mais pontuais. Quem tem filho sabe que é impossível, né? Mas enfim, vamos supor que seja possível. Domingo, ele resolveu... vou passear com ela, vou no parque, vou fazer alguma coisa. Menino, né? A gente sabe a energia que tem. Tá vendo o pai, aquela coisa toda. Ficou até 6, 7 horas da noite. Como é que essa pessoa aparece para trabalhar na segunda-feira? Essa pessoa, ela tá bem. Ela vai trabalhar tranquila, sabendo que no sábado vai fazer a mesma coisa, com a redução de carga horária dele, que aí sim ele começou a trabalhar até sexta e ganhou o sábado. Isso mudou a vida dele radicalmente. Segunda-feira agora, ele já chega até com saudade de trabalho. Ele fala assim, nossa, já tô com vontade de chegar lá e adiantar minhas coisas, né? Essa relação de tempo, produtividade... Ou seja, a produtividade, né? a produtividade ela é maior. Como é que a gente pode incorporar isso para nossa luta aqui, né? É o quê? Uma escuta mais qualificada. Nós escutamos coisas sensíveis, coisas que nos afetam, gente. É claro, gente, às vezes é uma pergunta muito comum que a gente recebe, né, Jennifer? Toda psicóloga que forma. Você não fica afetado pelas coisas que você escuta, não, gente? É claro que fica. Claro que fica. A gente tá mais bem treinado para filtrar, mas nós somos afetados. A gente corre para o nosso espaço também de fala. A gente tem controle disso, né? Não tem coisa que a gente escuta ali, que a gente fica abalado, fica triste. Tem sessão que eu saio e fico chateado. E aí, eu acho que é muito importante, né, nessa questão, não sei quais outras perguntas tem, mas vamos prolongar, porque foi o que eu trouxe, que eu acho que é importante citar. Nós temos hoje, no estado de Minas Gerais, um processo de privatização de tudo. Hoje eu fiz uma brincadeira lá no meu Instagram, quem quiser olhar. Mas, assim, de tudo, né? Nós temos de todas as nossas estatais. E aí é importante, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de questões trabalhistas, como que essa redução de carga horária afeta, mas como que a gestão do trabalho também afeta. Né? Então, eu ter uma estabilidade no trabalho, hoje me dá uma tranquilidade de saber, olha, chegar final do mês, mesmo eu, às vezes, indo ali no legislativo falando assim, olha, tá tudo errado isso aqui, ou indo lá no prefeito mesmo falando, tá tudo errado, porque, senhor prefeito, não dá para continuar dessa forma. Vai ser mais difícil, eu preciso passar por um processo administrativo muito longo para que eu seja, né, colocada para fora do serviço público. E aí a gente entra no PL 2127, esse eu sei de qual, porque está muito recente, a gente está nessa luta aí, pela privatização da FEMIG, né? Então, hoje nós estávamos lá no Hospital Alberto Cavalcante, Dante? Sim. Enquanto, né, temos a conselheira Lu Machado, também, que estava lá, representando a psicologia e representando, né, o Conselho de Saúde também. E é um assunto, assim, que é assustador. Uma privatização trazer uma gestão, basicamente, né, burlar as nossas leis trabalhistas, burlar a Constituição que fala do serviço público, da entrada para o serviço público, que tem que ser por meio de concurso público. Então, o que eles falam, e aí quem quiser assistir a audiência pública que foi feita na semana passada sobre isso, a fala do gestor eu quero uma forma de contratação mais eficiente, que seja mais rápida e menos burocrática. Só que essa contratação mais rápida, menos burocrática, que às vezes até para nossa categoria pode representar um valor a mais, né? Menos burocrático, então ele pode ofertar, em vez de R$3.000, ele pode ofertar 5. Mas da mesma forma que você entra, você sai. E foi o meu questionamento lá na Assembleia. Né? Como que está a rotatividade pessoal nos hospitais que já acontecem isso? Como que está a saúde mental desses profissionais?
né? Como que você garante que esse profissional, ele não vai fazer hora extra e além do que o nosso Estatuto de Servidores Públicos ele prevê, e mesmo se fizer, que seja muito bem documentado e que ele seja pago. Sim. Porque uma gestão privada, ela vai ofertar resultados por meio de lucro. Sim. Então, é muito essa fala, sabe? Olha, eu estou ofertando... Aqui tá aqui os resultados são melhores. Mas, espera aí, quantos profissionais você colocou para me mostrar esses resultados? Você está considerando as questões trabalhistas? E aí, são problemáticas que a nossa categoria ela precisa considerar também na hora de fazer essa defesa política, né? Porque ficar sob uma gestão pública nos garante alguns direitos difíceis de ser conquistados, mas quando a gente entrega isso para o privado, para a gente perder esses direitos é mais rápido. Sim. Eu acho uma coisa importante dentro dessa incidência política que você fala, Jennifer, retomando um pouco alguns pontos anteriores, é que volta e meia, né, aparecem aí candidatos a deputado, candidatos a vereador falando: se eu ganhar, piso salarial do psicólogo, R$5.000. Piso salarial aí vai em todas as categorias. Enfermeira vai ter piso salarial de 7.000. Fonoaudiólogo vai ter piso salarial de 6.000. Com a mesma... Candidatos fazem isso. É uma prática comum de acontecer. Para quê? Para angariar voto, para ganhar visibilidade. Então, a gente faz a advertência, né, para consultar, né, o próprio sindicato sobre isso, consultar o conselho sobre essa procedência, porque é muito comum de ser uma mentira, né? Deixa eu pegar esse gancho, só para aproveitar que essa é uma questão também. Qual que é o piso? Acho que ele vai depender do ambiente, né? De onde o profissional está atuando. Como é que funciona? Eu vou pegar minha cola. Você pega, pode. Você tem um piso salarial. Mas nós temos uma referência que eu vou pegar ela um indicativo, aqui. 6 e 4. É um 6 e 4? Aí, ó, memória, gente. Não preciso nem na cola. Então, vamos lá. Então, nós temos uma referência que foi criada, né? Juntamente com a FENAPSE, que é a nossa federação, com o Conselho Regional de Psicologia, com os conselhos regionais e os sindicatos. Então, nós temos uma referência que a gente considera o mínimo hoje para valorizar a nossa categoria, a formação profissional, né? Tudo que a gente tem no nosso exercício. Então, nós consideramos 6 e 4. Então tá, para 30 horas, 4 salários mínimos, no mínimo, 30 horas. Não. 6 salários mínimos, isso? Para 30 horas, é porque a gente só tem referência de 20 e 30 horas. Nós não temos referência de 40 horas. Então, para 30 horas, nós temos uma referência de 6 salários mínimos e para 20 horas, 4 salários mínimos. Então, esse é o que a gente considera hoje, né? Todas as entidades, todo mundo que trabalhou para fazer esse mínimo, nós consideramos o mínimo para o nosso profissional de psicologia inserido em qualquer serviço. Porém, quando a gente vai falar de piso salarial, nós temos que passar por uma legislação. Então, nós precisamos de uma lei também, assim como as 30 horas, uma lei aprovada lá, né, no nosso federal, no nosso Congresso, ou uma lei estadual que garanta dentro dos limites ali do Estado, ou uma lei municipal para ser instituída. Hoje, aqui em Minas, nós temos algumas leis municipais, em alguns municípios. Muito pouco ainda, muito tímido. Porém, quando a gente vai falar... Não, desculpa, nós temos leis municipais de 30 horas, não de piso, tá? E aí a gente vai falar sobre o piso. Nós temos também em tramitação no nosso federal uma lei falando sobre o nosso piso salarial da psicologia. Também é uma luta do sindicato, também é uma luta muito válida, muito necessária. Mas aí eu acho que entra uma problemática ainda maior, né, Dante, do que quando a gente fala de 30 horas. Porque todos aqueles argumentos que nós já citamos aqui, de saúde do trabalhador, os argumentos que nós temos de não redutividade, produtividade, por exemplo, a gente não vai conseguir usar ele com piso. Nós vamos falar, sim, sobre saúde, porque para a gente ter
acesso, né, a todos os direitos lá, direitos constitucionais do artigo 5º ali, né, um direito humano, mínimo de sobrevivência. Não dá para pegar só um dado objetivo, né, para a gente falar sobre aquilo, a gente precisa falar sobre o mínimo salarial, sim. Porque para eu ter acesso à cultura, eu preciso de um mínimo, né? Que garanta a minha sobrevivência ali. Casa, comida e ainda acesso à cultura, acesso a lazer. Sim. Porém, para tramitar isso, a gente está falando de dinheiro. Aí sim entra aquele argumento que a gente não considera válido para 30 horas, mas que muitas vezes vai ser válido para um piso, que é um argumento financeiro. Vai ser válido assim. Para mim não é válido, mas que muitas vezes eles vão usar e vai ser mais difícil passar. Então, se você pegar um estado como Minas Gerais, nós somos um estado aí que é maior do que vários países. Sim. A gente tem realidade diferente em Belo Horizonte, do Vale do Jequitinhonha. É uma realidade completamente diferente. No Brasil, então, se a gente pega, é ainda mais gritante a diversidade. Sim. A gente pega um estado como o Paraná, só de olhar os concursos públicos, a gente pegar um edital do Paraná para entrar no serviço público e pegar um edital, né, de como é que chamava a cidade? Esmeraldas. E o orçamento de Esmeraldas para um orçamento de uma capital lá do Paraná, você vai ver a diferença disso. Então, quando a gente vai discutir isso, a gente também tem que, eu acho que nos falta construir mais, sabe, esse domínio sobre a questão financeira. Juntamente com a categoria, para a gente fortalecer. A gente tem que estar junto para a gente fortalecer a nossa luta. É justo o nosso piso? Completamente justo. A gente precisa continuar brigando por isso. Eu acho que a gente precisa se aprofundar mais no que isso é real. Porque aí a gente vai pegar, por exemplo, o exemplo dos enfermeiros. Eles conquistaram. Mas ainda, para a execução, estão tendo ainda muitas problemáticas. O que acontece, Rebeca, é o seguinte: poucas profissões têm piso salarial. Essa é a primeira realidade que a gente tem que entender. Pouquíssimas profissões têm piso salarial. A incidência política que eu vejo que o sindicato faz e que eu, como categoria, também participo e vejo, é uma discussão muito complexa sobre piso salarial, na medida em que nós temos um país com... Não vou nem falar país, só Minas Gerais aqui nós já temos grandes diferenças, né? Você vai em Belo Horizonte, você vai para o norte de Minas, nós já vamos tendo aí algumas diferenças. Se a gente coloca um piso salarial, por exemplo, vamos supor, colocar um piso salarial, psicólogo, R$8.000 de salário. Eu vou lá no Vale do Jequitinhonha, a prefeitura agora vira para mim e fala assim: eu não posso fazer concurso público. Porque a lei de orçamento aqui, eu vou infringir a lei de orçamento, o psicólogo fica sem emprego, a população fica sem o profissional, sem o atendimento, e aí todo mundo sai perdendo. E eu acho justo as indicações que são feitas sobre isso. É uma luta que eu vejo o sindicato fazendo, que eu participei também, no sentido que a gente faz esse debate, a gente faz esse estudo, faz esse levantamento, mas a gente também entende que, dependendo do momento em que esse piso chegar, ele pode ficar um retrocesso. Isso é muito sério. Porque nós não queremos ninguém perdendo emprego, ninguém perdendo posto de trabalho ali, muito menos deixando a população desatendida também. Não, eu acho muito interessante isso que vocês estão colocando, até para a gente pensar assim, da importância do trabalho de vocês, que é de fazer essa articulação aí das possibilidades, né? Das viabilidades. Quer dizer, não dá para... haja diálogo. Exemplo, só para a gente entender um pouquinho o que nós dois estamos falando. Hoje nós temos na assistência social uma luta por R$1 bilhão de repasse que o Zema vetou. Ele fez um acordo com a Assembleia Legislativa e vetou na hora de aprovar a lei. Então, hoje nós temos essa pauta, estamos ativamente, né, enquanto conselho, enquanto sindicato, enquanto fórum estadual de trabalhadores, lutando muito para que esse veto caia. Mas hoje nós temos uma realidade na assistência social que é um repasse de, muitas vezes, menos de 1% da receita do Estado para os municípios. Então, quando a gente pega isso em números, e aí a deputada Bela Gonçalves, né, o mandato fez essa separação para a gente está falando de
famílias que são atendidas pela assistência social hoje têm um repasse de R$ 28 anuais para os municípios. Então, é anual. Sim. Hoje, muitos municípios, eles sobrevivem com menos de 1% do seu orçamento destinado à assistência social. Então, nós temos uma política totalmente precarizada. Quando a gente está falando de edital de concurso público, Sim. de entrada no serviço público, quando a gente vê esses editais completamente salubres, a começar pela sua remuneração, a gente está falando disso também, de orçamento público. Sim. Então, hoje nós estamos numa luta ferrenha para garantir esse R$ 1 bilhão, que vai ser, assim, um aumento extraordinário. Vai ser de 28... Vocês me desculpem se eu estiver errando os números, mas de R$ 28 vai para 238, uma Sim. coisa assim. Então, por repasse por família atendida. Sim. Se a gente está falando de piso salarial, como que a gente aprova um piso salarial, né, que vai abranger todos os profissionais de assistência social, da psicologia, e que conta com esse orçamento público? Sim. Né? Então, a gente tem que começar a se fortalecer, a nos fortalecer enquanto categoria, que é, por exemplo, uma categoria que está inserida na política pública por forma de lei. É obrigatório ter psicólogos hoje. Sim. Na política de assistência social, em cada equipe de referência é Sim. obrigatório. Só que a gente não está considerando isso, né? Muitas vezes o orçamento que aquela política está sendo destinado. Então, muitas vezes a gente está desconsiderando a luta. Por exemplo, a gente vai lá, faz um manifesto, não sei o quê, e a categoria, tipo assim, R$ 1 bilhão, beleza. Não se atenta que isso vai influenciar em tudo. Sim. E assim, não tem luta fácil, né, Não. gente? Não tem luta fácil. Por exemplo, às vezes a gente vai lá e consegue isso aí, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga na equipe do SUAS, por exemplo. Mas a precarização nos atinge de várias maneiras, porque fala assim, beleza, você pode ter um, mas esse um pode estar aqui, nessa equipe, e pode estar na outra também. Sim. E aí o mesmo profissional, ele tá em várias equipes, né? Ou seja, precariza. Precariza. É por isso que a luta do piso salarial é uma luta um pouco mais sensível pra gente. Tá. A das 30 horas, ela é mais palpável. Tá. Por quê? Porque às 30 horas a gente consegue garantir que esse profissional vai trabalhar 30 horas ali. Sim. Ou seja, mesmo que ele esteja em 10 equipes, ele vai... aquela quantidade. É aquela quantidade de horas, Sim. entendeu? Se eu coloco o piso, eu prejudico o acesso, eu prejudico o atendimento. Olha, eu prejudico não, né, gente? Porque a gente sabe que tudo seria perfeitamente plausível, né? Mas assim, isso pode ser Não é falta de utilizado, recurso, isso pode né? ser Mas- utilizado para prejudicar, Sim. como argumento para prejudicar esse acesso. E quando a gente faz um embate político, todos os argumentos são muito caros. E eu acho que nos falta isso muitas vezes, sabe, Rebeca? Nos aprofundar mais os assuntos, não para deixar de lutar. Nosso Sim. piso, ele tem que continuar a luta. A gente É. vai continuar, né, Dante? Nós Sim. dois estamos É. aqui, mas a gente convoca Sim. toda a categoria Mas eu para acho isso. muito interessante, mas vocês estão considerando a complexidade da coisa também. A né? gente Não é precisa simples, se assim, bate o pé aprofundar, e- a gente precisa se aprofundar, a É. gente precisa crescer em argumentação Sim. e em conquista de outros direitos que vão nos subsidiar para Ótimo. garantir Ótimo. esse piso. Sim. De forma que não prejudique Exatamente. nem a pessoa a exercer a profissão, nem o usuário a ter seu atendimento. Mas é isso, tem essa tramitação e a gente está, né, ativamente em busca dos diálogos com no nosso legislativo, tanto no federal quanto nos estados, nos municípios. E vamos continuar lutando para isso, mas são esses argumentos que muitas vezes interferem nessa luta de piso salarial e que precisamos levar para esse diálogo com a categoria também. Olha, maravilhoso. E eu acho que vocês já falaram isso aqui o tempo todo, né? Assim, são todos argumentos para isso que eu vou falar aqui agora, porque eu queria pedir para vocês fazerem um convite para a classe para se envolver nessas lutas,
né? Também. Acho que os argumentos estão aí, estão dados, está mais do que claro a necessidade, a importância dessa representatividade, mas então que dê o caminho, assim, também. Como é que chega? Onde é que o sindicato está? Qual que é o endereço do sindicato? Como é que é possível chegar até vocês? Então, hoje, com uma certa precarização, né, do nosso sindicato, a gente está atendendo 100% da categoria mais online. Né? Então, a gente está priorizando o atendimento online nesse momento, né, onde a gente identifica que nós estamos melhorando, né, Dante? Temos expectativa de que vamos estar conseguindo, né, atender cada vez mais a nossa categoria nas demandas. Não tem uma sede, então? Nós temos uma sede, Rua Tomé de Souza. Tomé de Souza. Minha memória vocês já viram, né, gente? Se não tiver anotadinho aqui, mas lá na Rua Tomé de Souza, na Savassi. Perto ali do McDonald's, né? Exatamente. Mas a gente está priorizando, e aí eu chamo a categoria a mandar suas demandas mais pelo nosso e-mail, tá? Nós não temos hoje, né, um funcionário administrativo que consiga fazer, muitas vezes, esse primeiro atendimento. Tá. Então, a gente está priorizando para receber essas demandas por e-mail ou por WhatsApp, e nós estamos atendendo 100%, tá? 100% da categoria está sendo respondida, né, está sendo direcionada. Nosso site tem a assessoria jurídica, onde a própria categoria faz o seu agendamento. Pelo site, né? Pelo site. Já tem acesso a esse serviço. Tentamos sempre estar atualizando o nosso Instagram com os movimentos, com tudo que a gente está fazendo, né? Então, temos a sede, sim, mas priorizamos até mesmo assim, vamos ter um atendimento presencial. Quem precisa ser a pessoa a estar lá? Né? Às vezes eu preciso, por exemplo, de uma outra diretora, né? A diretora secretária que esteja lá naquela sede. E quem quer se envolver com o sindicato? Não quem tem necessariamente uma demanda, né, trabalhista, etc. Se envolver com o sindicato, aí eu vou lembrar Freud novamente. Qual a responsabilidade na queixa? Desordem da qual você se queixa. Exatamente. Ótimo. O sindicato, ele de todos nós profissionais de psicologia. Ele não é meu, ele não é do Dante, ele não é da diretoria eleita, ele é de todo mundo. Então, se envolver com o sindicato é garantir que a gente consiga defender os nossos direitos. Primeiro passo, sindicalização. Né? Hoje nós temos uma anuidade de R$ 95,00. Anuidade, não é mensalidade, é anuidade. E essa anuidade é para garantir, é para a luta pelos direitos da categoria, é para que possibilite a gente estar ali, né, sentado nas mesas de negociações, para que a gente possibilite a gente criar projetos de lei e para o legislativo, para tudo isso que nós falamos até agora. Sim. Então, lá no site também tem um link para a filiação do sindicato. Hoje nós só encaminhamos cobrança para as pessoas que estão filiadas. Sim. Não é mais imposto, é uma contribuição associativa. Tá? Então, é esse valor que a categoria vai, né, estar contribuindo anualmente, e a gente convida toda a categoria. Novamente, o sindicato é feito por trabalhadores para trabalhadores. A gente só está aí porque alguém lá atrás falou assim, não, vamos juntar um grupo aqui e defender nossos direitos. Diferente do conselho, que vai existir eu querendo ou não que ele exista. E eu adorei sua delicadeza para falar que, né, por favor, é responsabilidade de todos. Exatamente. Porque eu posso não estar aqui amanhã, né? Eu posso simplesmente hoje falar assim, eu não quero mais entregar minha carta de renúncia. Eu sou eleita. Sim. Mas também é uma decisão. Posso entregar minha carta de renúncia. Sim. Mas o sindicato, ele continua sendo por trabalhadores para trabalhadores. Então, é responsabilidade minha, sim. Responsabilidade da Rebeca, responsabilidade do Dante e de toda a categoria. Eu acho só um detalhe, né? Quando você fala que hoje nós não temos um atendimento 100% no sindicato, como a gente teve há um tempo atrás, né? Acho importante falar isso para todo mundo, porque a reforma trabalhista quebrou os sindicatos. Né? É por isso, nós tínhamos lá um funcionário que atendia as psicólogas, nós tínhamos uma assessora jurídica que ficava lá no sindicato,
assim, o tempo todo para atender, mas com a reforma né? trabalhista foi o nosso, Viabilizou, né? foi o nosso, isso ficou inviável porque o sindicato foi colocado à margem da sociedade. Quando o sindicato é colocado à margem da sociedade, o direito trabalhista é colocado à margem da sociedade também. E o que nós temos hoje são pessoas que se dispõem ali de um tempo para estar ali, né? Se voluntariando para isso. E tá, o conselho, como é que chega até o conselho? Quem pode participar? Tem as comissões temáticas, acho que no site são várias. São várias comissões, né? O CRP, nós temos a sede ali na Álvares Cabral, como eu falei. Timbiras, estou falando Álvares Cabral, Timbiras. Timbiras, porque a gente comentou sobre o sindicato de jornalistas. Sobre o sindicato de jornalistas. Nós temos jornalista aqui no estúdio. Aí é o Iraí. O jornalista tá na Álvares Cabral. O CRP no Timbiras. Meu movimento para lá é tão orgânico que eu já nem me atento mais a isso, né? O CRP fica ali na Rua dos Timbiras. Você pode nos seguir no Instagram, @CRPMG. O nosso site também está no Google CRPMG, vai achar também. E tem as datas, não é? Das comissões, das reuniões. Gente, o CRP tem muito evento. Tem muito evento. Coisa. Este ano, eu levantei com a Comissão de Comunicação, nós estamos fazendo, em média, 3 eventos por semana. Uau. Então, a cada semana, nós temos 3 eventos. Seja de uma comissão temática que está convidando uma pessoa para falar, seja um evento de grande porte, como nós vamos ter agora, o de 50 anos do CRP, que a categoria vai ter notícias também para participar, vai ter inscrição de trabalhos. Então, assim, tem muita atividade rolando no CRP. Eu convido a todos a participarem. Se você não for psicóloga, mas tiver interesse, também pode entrar lá e acompanhar nossas discussões, né? As discussões são muito sociais, são muito, todos nós, é o que a gente tenta fazer aqui também, né? É claro que quem é psicóloga se nutre um pouco melhor disso, né? Porque, claro que a gente vai puxando. Mas tem a ver, tem questões área. LGBTQIA+, tem questões raciais, tem questões temos psicologia de emergência cannabis de desastres, terapêutica, desastres. Cannabis terapêutica. Então, se você tem muitos interesse no assunto, você pode procurar lá que você vai ser acolhido, você vai ser convidado a participar das discussões. A nossa ideia é realmente fazer um debate para a sociedade, convidar todo mundo para estar ali compartilhando as suas ideias. Eu já me sinto convidada e já abro, mantenho assim, o espaço aqui aberto, porque dá vontade de falar de cada comissão, assim, de cada tema desses, que tem tudo a ver com todos nós, né? Sim. Eu queria só pegar um pontinho, Dante, quando você fala só para a gente ir finalizando, mas é sobre a comunicação com a sociedade civil também, né? Então, tem algumas questões. Primeiro, o canal. Como que o cidadão comum faz para... O cidadão comum? Que foi ruim, cidadão. né? Cidadão. Desculpa, como é que o cidadão... O cidadão comum é não psicólogo, né? A gente tá entendendo isso, né? Eu nem sei o que dizer, o réis mortal. Como é que eu quero chegar lá e falar sobre alguma questão, alguma dúvida, eu quero verificar se o profissional que me atende é um psicólogo de fato. Como é que eu faço? No nosso site lá, tem todas essas informações. Então, o site do CRP, você entra lá e tem lá para buscar o registro da pessoa. Ao buscar o registro da pessoa, você sabe se aquela pessoa é registrada ou não no conselho, se ela está legalmente podendo exercer a profissão. Né? O site do CRP tem uma parte lá para isso. Né? Bom, para participar de comissões temáticas, lá no site do CRP mesmo vai ter a parte de comissões. Você pode ver lá a comissão, cada comissão tem um e-mail. Gente, quem acessar lá não vai ter dificuldade. E hoje a gente faz tudo aquilo que for possível para conversar com as pessoas, né? Sociedade civil, categoria. Então, até no Instagram, se você mandar uma mensagem para a gente, vai ter alguém ali que vai responder. O Instagram hoje é um recurso bem potente que a gente tem para conversar com as pessoas também. O que nós não temos é o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp, o Conselho Federal tentou um tempo atrás implementar uma política para o WhatsApp. Nós começamos a ter casos de fraudes, pessoas a ter golpes. Então, é uma coisa que a gente ainda está estudando para dar um atendimento com uma segurança maior para as pessoas. Esses outros acessos são legítimos, né? Tem a parte de verificado ali, que as pessoas podem ver, e o site também é sempre muito seguro, mas o CRP ali, pelo próprio perfil, você já consegue o acesso. Ai, gente, aqui, vontade muito grande aqui de perguntar quem é que pode se apresentar como psicoterapeuta.
Ou isso é outro podcast? Isso é outro podcast. Se for, você me fala pra gente não correr Isso é justamente. outro Psicoterapeuta é mais Psicoterapeuta. restrito, né? Terapeuta Mas, é Terapeuta é mais amplo. geral. mas o psicoterapeuta não é só o psicólogo, se eu falo Não. que não necessariamente, né? Não Eu acho que é só necessariamente. ligar o alerta para falar que não necessariamente. Às vezes a pessoa É. se apresenta como psicoterapeuta, eu não falei que eu sou psicólogo, falei que eu sou psicoterapeuta. Mas Então, eu queria ter psicoterapeuta ainda certeza é um pouco disso. mais restrito, porque precisa ter uma vinculação, às vezes, não sei, mas eu entendo que precisa ter uma vinculação de uma formação por trás, por exemplo, psiquiatra. Agora, o terapeuta pode ser Terapias alternativas, aí tudo bem, né? O que me incomoda muito é essa psicoterapia, gente, mas depois a gente vai falar disso aí também. Eu acho, Rebeca, que é um tema importante. Uhum. Porque eu já participei de outros programas e às vezes as pessoas falam assim, como é que eu posso confiar no profissional que eu tô indo, se é um profissional qualificado ou não. Ele tá falando que é psicoterapeuta, ele é psicólogo, ele tá falando que é psicopedagogo. O psicopedagogo tem que ser psicólogo. O psicólogo, ele tem o domínio, ele tem sobre o psi, propriedade, né? É propriedade dele, ser psi. Eu acho que a gente tem que fazer uma conversa sobre isso. Como é o caso, a gente estava conversando também sobre psicanálise também, né? Sobre o psicanalista. Ele tem que ter CRP? Pois é. Quem que é esse psicanalista, né? Eu acho que nós temos que ter uma conversa. Então pronto, tá lançado aí o convite. Porque realmente isso aí é pano para manga, é muito importante. O que é vedado ao psicólogo também, né? Também concordo que é outra. Novamente, gente, é lei. É lei. Né? Tudo se for pensar aí, vai restringir, não é simples, né, Nante? Falar assim, vamos restringir só para o psicólogo. Na questão da avaliação psicológica, a questão dos testes psicológicos, gente, isso é realmente... Nunca vai ser simples, uma luta simples, não. É por isso que eu tô dizendo, porque o que acontece é o seguinte, qual que é o grande paradigma que nós temos, né? É que se você coloca a lei, você não garante a qualidade no acesso. A lei pela lei não garante a qualidade no acesso. Então é por isso que eu tô falando com a Rebeca aqui. Precisamos fazer um debate. Porque se não aparece a lei, e a lei pela lei, não garante nada. Não garante nada. Precisa de ter um estudo amplo antes de falar assim, precisa ter uma lei. Mas aí quando eu falo é por lei... É porque não é só instituir também. Não vai ser assim. A CRP, igual muitas vezes a gente vê esses questionamentos. A CRP vai lá e vai instituir que é só psicólogo. Gente, eu acho. É difícil. Eu acho que a NVT precisa ter uma conversa com a sociedade. E de novo falar isso aí, da importância do trabalho de vocês, que é onde vai regulamentar isso e orientar e fiscalizar isso de alguma forma para não virar assim, né, terra de ninguém. Mas a regulamentação, né? Sem isso aqui que você está fazendo agora, ela se perde. Sem essa conversa com a sociedade, o que você está fazendo aqui é comunicar. E isso é bom, ou seja, se a gente fizer uma lei e não fizer essa transmissão que a gente está conversando aqui... E olha que a gente está conversando sobre temas, vocês falaram tantas coisas aqui que para mim completamente novidade, né? E sei que para muitos colegas. Essa questão também da ligação da psicanálise com o conselho, né? Com os sindicatos também é uma outra questão, a importância ou não da regulamentação da psicanálise é outro programa também. Né? Mas acho, então, eu estou falando assim, se a gente está fazendo uma comunicação... nova para muitos de nós da classe, que dirá para sociedade civil, como você está falando. Exatamente. E é importante falar, ok, se você quer se submeter a uma terapia alternativa, ok, mas que você saiba que é uma terapia alternativa. Exatamente. Que não é só colocar cada um no seu lugar ali. E por outro lado também, o que é vedado ao psicólogo, é vedado, tá, né? Algumas terapias são vedadas. Por que são vedadas, né? Pois Se aproximar do conselho para entender o porquê. Para entender. Porque senão fica parecendo que é um tirano. Né? Isso. É igual, às vezes algumas pessoas são favoráveis à extinção dos conselhos. Teve um projeto de lei aí recente que versava sobre isso. Por quê? Porque se a gente não faz essa conversa, fica parecendo que o conselho é um tirano. Nós tivemos. Mas eu acho isso um pouco injusto, sabe? Até por essa abertura, pelo número de comissões, pelos canais, pelo tipo de debate que é proposto, me parece um pouco assim, ou não sei, ignorância nesse sentido de falta de conhecimento, de falar que isso que não tem espaço para o diálogo, né? Eu acho que é um pouco Eu acho que é injusto. mais isso que você está falando, é uma ignorância às vezes e uma
Aí eu volto na frase do Freud. A sua responsabilidade. É, Porque nós recebemos, se e aí, implica nisso, né? enquanto o sindicato, a gente está em muitos grupos Uhum. com a categoria mesmo, é uma forma que a gente consegue dialogar com a categoria. Muitas vezes nós recebemos esses questionamentos, né? Ah, mas Sim. o CRP não tem diálogo. Aí eu falo, tá, mas qual a última Você vez que você Tentou? entrou no site? Não, Sim. não entrei. Uhum. Tá, mas qual a última vez que você atualizou seu e-mail para receber o boletim Sim. semanal? Né? Então, assim, não que não tenhamos muitas coisas a avançar, mas falar que não tem diálogo, né, Dante? A gente precisa construir até qual que é a nossa queixa de forma mais, né, palpável, mais estruturada. Não, e eu vi isso para que a gente demais, pode assim, questionar. até vocês aceitando prontamente esse convite para estar aqui nesse espaço de comunicação. Né? Eu só acho, gente, gente, eu tenho Freud tatuado na perna, viu? Só pra fazer meu recenseamento aqui, né? Mas, Freud assim, na perna, Lacan na ela- outra. mas assim, essa questão do implica, eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão. Sim. Porque senão fica parecendo que é só todo mundo que não se implica, mas não se implica por quê? Não, mas realmente claro. não é Não se implica- no sentido de culpa. É, Não. É no sentido de a gente precisa realmente dialogar mais, mas inclusive entre nós. Sim. Mas nós precisamos entender o que é essa pessoa que não se implica. Uhum. Eu acho que é esse ponto da discussão que vai nos Ótimo, permitir que vai avançar. ter um avanço. nisso. Porque senão a gente Sim. fica falando, você tem que se implicar, mas a pessoa, por quê? É. E ela não entende. Ela não É. entende Bate, né? onde é que ela está inserida. É. Ela cai naquilo que a gente conversava aqui um pouco antes do programa de eu sou um empreendedor. É. Por quê? Porque ela não entende o lugar que ela tá. É. Então, você pedir para essa pessoa se implicar é a mesma coisa para você pedir para uma criança de 2 anos de idade e às vezes ler. É. Porque é uma coisa que não tá não tá na perspectiva dela. Uhum. Mas eu acho que hoje aqui vocês colocaram muito bem isso em perspectiva. Acho que pelo menos com esse despertar, sabe? Esse alerta, peraí, opa, deixa eu ver então se eu tenho mesmo alguma coisa a ver com isso ou não, né? Uhum. E aí cada um vai saber a sua forma de participar, né? Fazer suas escolhas. Sim. Mas agora informado, fazendo escolha mesmo, né? E não só seguindo um fluxo, Sim. inadvertidamente, né? Esse é o objetivo de uma análise, né? Não é? Pois é, haja análise. Bom, Haja análise. então, vamos ficar por aqui, igual a gente brinca, né? Hoje a gente fica por aqui. Já convido vocês para voltar, a gente agradeço e deixa aqui aberto, se tiver algum tema, vamos conversar sobre isso lá, trazer colegas também que estão aí nessas lutas, que é um prazer, assim, e aprendi muito com vocês aqui hoje. Obrigada. Que bom. Obrigado, Obrigada. Eu Rebeca. agradeço muito, Rebeca, esse Obrigada. espaço, né? Eu acho que é muito importante e, assim, é um prazer. Bom. Me disponho sempre que for para dialogar, para levar informação, levar conhecimento para a nossa Sim. categoria. Eu acho que é um dos, né? Uma coisa que nos move. Né? A gente está aqui representando, mas não só representando porque eu cheguei nesse lugar. Não, a gente Sim. quer que a categoria, né, ela tenha conhecimento, ela tenha seus direitos garantidos. Por que a gente quer isso? Né? Então, E faz parte agradeço. dessa formação, dessa qualificação. Exatamente. Né? Importante. Agradeço e vamos avançar nesse diálogo. Bora. Estamos aí para isso, tá? Bora. Eu brinquei no início, é uma conversa sem fim, né? Então, bora, eu vou demandar vocês mais. Obrigado, Rebeca, pelo convite. Sempre às ordens. Obrigada demais. Você aqui representando o conselho, o sindicato. Então, a gente aproveita também para agradecer a toda essa enorme equipe, né, que está aí junto de vocês, né, e reconhecer esse trabalho. E é isso, obrigada. Então, segue a gente também aí nas redes sociais, Vida Loucamente Sã e o Estúdio Leste aqui em BH. E bora para mais conversas. Até mais.